Olá a todos, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o Códice Leningrado. Isso, nós estamos fazendo aí um apanhado geral de lições, tanto do hebraico quanto do grego, né? Eu estou usando aqui o texto acadêmico, que é o Códice Leningrado B19A, tá? Que ele se encontra na Biblioteca de São Petersburgo, na Rússia, tá bom? E ele traz um texto aqui muito interessante que nós vamos analisar ele aqui. A luz e o sol. Quem veio primeiro? Bom, é uma coisa muito interessante porque logo nos primeiros versículos, Deus diz exatamente isso aqui, ó. Vayomer Elohim, Vayehi Or. E disse Deus, haja, ou seja feita, apareça a luz. E veio aparecer então a luz apareceu. Aí depois ele diz aqui, ó, Vaera Elohim, e viu Deus, Et, tá? Haor, que a luz, Vitove, era boa. Então, até aqui, tudo bem. Depois ele fez isso aqui, ó. Vaikra Elohim, e viu Deus, e chamou, desculpa, Vaikra Elohim, e chamou Laela, Laor, Ion, a luz, dia, tá? Pela Roshek e a escuridão, né? Querá chamou Laila, noite. Vaierre Erev, e houve tarde ou entardecer, tá? Vaierre e Boker, e manhã, tá? Yom Errad, e houve tarde e o amanhecer, ou entardecer e amanhecer, e houve então o primeiro dia, tá? Para a gente entender melhor, nós temos aqui então o texto interlinear, que é o texto hebraico em cima, e o texto em português embaixo. Nós temos aqui Vaiomer, e disse, Elohim, Deus, Vaierre, que haja, né? Or, luz. Vaierre Or, e houve a luz. A luz apareceu, tá? Vaierá Elohim, e viu Deus, et haor, a luz, que tove, que era boa, tá? Vaibdel, e fez separação, Elohim, Bein, Haor, e fez separação, e Deus fez a separação entre a luz e entre a escuridão. Vaikra Elohim, e chamou Deus. Laor, luz, o dia ele chamou a luz, e Lerahosher, Querá, e chamou a escuridão Laila, noite. Vaierri Erev, e houve o entardecer, né? Houve tarde, né? Vaierri Boker, e houve amanhecer, Yom Errad. Tá? Muito bem. Então, Deus fez aparecer a luz, e apareceu a luz no meio da escuridão. E dentro dessa escuridão, então, ela se resplandeceu. Parece que abriu uma janela e que Deus agora começou então a enxergar. Vamos dizer dessa forma. Bom, ficou tudo às claras. Aí aqui no verso ele diz que ele fez a separação entre o dia e a noite, tá? E houve o entardecer e houve o amanhecer, tá bom? Yom Errad, dia 1, aqui, ó, dia 1. E houve entardecer, Vaierre Erev e Vaierre Boker, e houve o amanhecer, tá bom? Laor Ion, e chamou Deus a luz dia, tá? Pela Rocher Cará Laela, e chamou a noite, ou a escuridão, então, de noite. Bom, mas o interessante está aqui embaixo. Vayom Elohim, Vaierre, tá? Ó, Vayom Elohim, disse Deus. Vaierre Meorot, haja luzeiros.
Vayom Elohim, Vayehi Meor, Orot, haja luzeiros, se referindo então ao sol, tá? O que esse luzeiro vai fazer? O que esse luzeiro vai fazer? E disse Deus que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer o que? Separação entre o dia e mais o que? E entre a noite. Que é a mesma coisa que está aqui, ó. Fazer separação entre o dia, Rayon, tá? E aqui entre a noite, Laela. Mas é interessante que aqui ele já diz para fazer separação entre a luz e a escuridão. Mas como pode acontecer se ele já disse que houve a luz e houve as trevas? E agora ele diz que tem que colocar um luzeiro para fazer o sol e outro para fazer a lua? Então, que luzes são essas aqui, então? Que luzes ou que ligação tem esse texto com esse texto aqui? Dá para se entender o seguinte, que há vários autores escrevendo esse códice aqui. Talvez possa ser uma repetição do escriba, ou, analisando bem aqui, pode-se entender que o escriba fez uma narrativa e o outro escriba, então, ele está agora detalhando o texto como ele realmente fez cada coisa de Deus. Me parece que esse primeiro bloco aqui, tá? Esse primeiro bloco aqui é um escriba, tá? Aqui é um escriba, ok? Está parecendo que aqui é um autor. E nesse outro bloco aqui está parecendo que é um outro escriba. Por quê? Porque ele está fazendo uma narrativa totalmente diferente do outro autor. E nós chamamos isso de quê? Estrutura literária. O que é uma estrutura literária? É quando uma pessoa tem um jeito de escrever e ela traduz aquele texto como uma narrativa conclusiva. É o estilo dela escrever. Então, se esses dois blocos aqui foi escrito pelo mesmo escriba, ele não poderia dizer aqui que Deus fez a luz para governar a noite, a luz para governar o dia, e a outra a luz da noite para ser iluminado sobre a escuridão. Porque o texto aqui está dizendo que a luz resplandeceu sobre a escuridão. E ele fez separação entre a luz, o dia e a noite. E aqui novamente ele diz que precisa fazer o sol e precisa fazer a lua para um governar o dia e para um governar a noite. Parece que estamos tendo uma duplicidade de texto aqui. Então, na verdade, não é uma duplicidade de texto. Na verdade, são dois escribas diferentes narrando suas histórias de acordo com o seu estilo de escrita. Tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali não é a luz do espírito. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse texto, dessa narrativa explanativa. E nos vemos então numa próxima aula.